Conforme ia ficando mais velha, Joy começou a se perguntar: será que sou suficientemente boa para servir ao Senhor Jesus? Estou sempre convidando pessoas para vir à igreja e aos estudos bíblicos, mas parece que há alguma coisa errada, alguma coisa faltando em minha vida. E ela pensava: mesmo quando não quero falar rispidamente com os outros e dizer coisas que não deveria ou que os deixaria zangados, eu acabo fazendo isso. Sou egoísta e geralmente quero as coisas do meu jeito. Sei que sou cristã, mas não é assim que o Senhor Jesus quer que eu viva. Quero ser como Ele, e Ele não faria essas coisas. Então, um dia uma amiga lhe disse: diga apenas ao Senhor Jesus que você quer que Ele controle sua vida e creia que Ele o fará. Quando você o convidou para vir morar em seu coração, você creu que Ele veio. Agora pode confiar nele para ajudá-lo a fazer o que Ele quer que você faça. Joy fez isso e descobriu: quando não insisto em fazer prevalecer o meu modo de pensar, é mais fácil não perder a calma e não ficar perturbada por causa de coisas que não gosto. Deus me ajuda a ser bondosa e não egoísta. Joy foi para o campo missionário, mas não para a África. Foi para Honduras, o país sobre o qual havia ouvido quando tinha 5 anos. Ela não conhecia ninguém em Honduras e não podia falar a língua. Terei de aprender imediatamente o espanhol e assim poderei conversar com as pessoas, Joy decidiu. Lembro-me de quando era uma garotinha sentada na igreja sueca com minha mãe. Eu não podia entender o que o pregador dizia. Eu não podia entender meu avô e minha avó, mas agora Deus me dirigiu para Honduras. Ele me ajudará a aprender a falar o espanhol. Entretanto, algumas pessoas dali não gostaram de ouvir que precisavam receber o Senhor Jesus, que poderia perdoar seus pecados. A vida de Joy esteve em perigo muitas vezes. Uma vez lhes serviram comida envenenada. Isso a fez ficar muito doente. Seus amigos se reuniram para orar. Joy melhorou e pôde continuar seu trabalho. Geralmente, Joy usava uma mula para ir ao encontro das pessoas através de estreitas trilhas nas montanhas. Ela se alegrava quando alguém recebia o Senhor Jesus como Salvador do pecado. Mas depois de 6 anos em Honduras, ela estava muito cansada e fraca. Nessas condições, era necessário um esforço muito grande para continuar, mas havia tanto que ela queria fazer. Ela se sentia culpada quando as pessoas vinham visitá-la e ela não tinha tempo para conversar. E havia um outro problema. O sotaque de Joy era diferente do daquelas pessoas. Ela pensava: eu gostaria que houvesse um meio de fazê-los entender melhor. Um dia ela comentou para outro missionário: gostaria que houvesse gravações em espanhol que eu poderia colocar para os visitantes ouvirem. Se eles tivessem gravações em sua própria língua, seria muito mais fácil para eles entenderem. Joy, Deus pode querer usar você para fazer isso, disse o missionário. Joy continuava doente e se tornava mais debilitada a cada dia. Uma pessoa que veio visitá-la disse: por que você não volta para a América por 1 ano? Se você não voltar para casa agora, creio que não voltará nunca mais. Joy pensou: eu não pareço estar bem aqui, mas não quero deixar Honduras e este povo que amo tanto. Tenho um estranho sentimento de que não poderei mais voltar. E então, quem lhes contará como podem ser salvos? Há tantos que ainda não ouviram do Senhor Jesus. Se houvesse alguma coisa que eu pudesse deixar-lhes para ensiná-los sobre o Senhor. Mas Joy decidiu que devia retornar para casa. Quando chegou, ouviu o médico dizer: você precisa de muito descanso para melhorar. Ela descansou, mas mesmo assim sua saúde não melhorou. Joy sempre estava implorando ao Senhor que a deixasse voltar para Honduras, mas ela queria fazer a vontade de Deus e então orava ao Pai Celestial: eu serei uma inválida se é isso que o Senhor quer. Sei que o Senhor tem um propósito ao me deixar experimentar isto. Parecia que Deus lhe dizia: Joy, eu quero que você fique alegre.
Deus não havia dito que os seus caminhos e os seus pensamentos eram mais altos que os dela? Joyce lembrou das pessoas de Honduras e orou: por favor, Deus, ajude aqueles que conhecem o Senhor a crescer para ficar mais parecidos com o Senhor Jesus. Joy pensou numa pobre viúva que ela tinha levado a conhecer o Senhor Jesus. A pobre mulher, que morava nas montanhas, tinha tentado com grande esforço aprender um versículo da Bíblia, mesmo não sabendo ler nem escrever. Ela repetiu o verso muitas e muitas vezes. Joy ficava desejando: ah, se ao menos eu tivesse uma gravação em espanhol para enviar para ela. Ela então orou: Senhor, mostre-me como posso fazer isso. E decidiu que tentaria fazer as gravações. Imediatamente ela começou a aprender a tocar violão. Por que você quer aprender a tocar violão? Perguntou o professor de música. Os espanhóis gostam de música de violão, por isso estou planejando usar isto como músicas espanholas. Quero fazer gravações em espanhol para ensinar as pessoas como receber o Senhor Jesus e como viver para Ele, ela explicou. Seu professor ficou interessado. Conheço um homem que tem um equipamento especial em sua casa para fazer gravações. Estou certo de que ele poderia ajudá-la. Ele foi missionário na América Central. O custo para fazer o primeiro disco foi $30. Alguns amigos deram o dinheiro a Joy. Ela ficou impressionada ao descobrir que tinha recebido a quantia exata. Entusiasmada, Joy escutou aquele primeiro disco. Esta é a resposta da minha oração. Agora tenho meio de enviar o Evangelho a todos os pequenos lugarejos pelo interior de Honduras. Pessoas que não podem ler ou escrever serão capazes de escutar os discos. Elas ouvirão a palavra de Deus. Agora sei porque Deus permitiu que eu ficasse doente. Ele queria que eu viesse para casa e produzisse esses discos com a mensagem do Evangelho em espanhol. Ele vai me mostrar como arranjar um jeito de providenciar toca-discos também. Eles terão que ser movidos à mão, porque as pessoas dessas vilas não têm eletricidade. Joy usava o sótão de sua casa como escritório. Ela escreveu cartas para os missionários em Honduras, oferecendo-se para enviar os discos. Seria preciso empacotá-los bem para que não se quebrassem. Joy pensou em seu sotaque e resolveu: acho melhor não usar minha voz no disco. Ela escreveu as mensagens e cronometrou-as para que tivessem 3 minutos e meio de duração. Depois, encontrou pessoas que podiam falar e cantar em espanhol por ser sua própria língua. Joy não lucrava nada, mas pedia a Deus que enviasse o dinheiro que ela precisava. Deus respondia sua oração, encorajando pessoas a dar. O dinheiro sempre chegava na hora certa. Os missionários de outros países da América Central e do Sul, que também falavam espanhol, escreveram pedindo os discos. Joy ficou muito alegre. Ela começou a enviar discos para missionários que os dariam a pessoas de lugares remotos, lugares onde ela mesma nunca poderia ir. Então, para sua surpresa, chegou um pedido para que ela fizesse discos para os índios navajos, no estado do Arizona, Estados Unidos. Ela pensou: os índios navajos são como as pessoas entre as quais trabalhei em Honduras. São muito pobres, vivem em áreas desertas e a maioria deles não sabe ler nem escrever. Sei que eles precisam ouvir que Jesus os ama, mas Joy estava indecisa. Se eu começar a fazer gravações na língua dos navajos, os missionários vão querer discos em outras línguas também. Vou ficar tão ocupada gravando discos que nunca poderei voltar para Honduras. Oh, como eu queria voltar! Além disso, não tenho dinheiro ou equipamento para fazer discos para as pessoas do mundo todo, ela declarou. Mas Deus estava falando com Joy. A doença, o pedido dos missionários, o suprimento do dinheiro, as muitas cartas, o seu interesse em falar aos outros do Senhor Jesus, tudo isso Deus estava usando para dizer-lhe que Ele queria que ela fizesse. Seus planos eram diferentes dos planos dela. Exatamente como Deus diz em Isaías 55:9. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Finalmente ela disse: Senhor, farei gravações em tantas línguas quantas tu quiseres, e confiarei que providenciarás tudo o que for preciso para fazer isso. Irei tão longe e a quantas pessoas o Senhor quiser. Joy não sabia que existiam mais de 10.000 línguas. Após 60 anos, os discos e fitas com gravações do Evangelho foram produzidos em mais de 4.000 línguas e enviados ao redor de todo o mundo. Alguns missionários viajavam a diferentes países para gravar as línguas tribais. Outros faziam os discos e fitas cassete e outros enviavam-nos para as pessoas nas tribos, com o toca-discos de papelão chamado de caixa falante e o toca-fitas. Os aparelhos funcionavam sem pilhas ou eletricidade, de modo que podiam ser usados em lugares remotos. Muitos cristãos enviavam dinheiro para pagar os custos da produção e remessa. O dinheiro era usado também para ajudar os obreiros a comprar comida, roupas e outras coisas que eles precisavam. Deus tinha um plano especial para a vida de Joy Wideroff. Ela nunca mais pôde voltar a Honduras como missionária, mas através dos discos e fitas, muitas pessoas ouviram do Senhor Jesus. O plano de Deus era mesmo melhor que o plano dela. E Deus tem um plano para a sua vida também. Você pode estar certo de que Ele o deixará saber o que Ele quer que você faça. Ele também o capacitará para realizar esse trabalho. O primeiro passo é fazer o mesmo que Joy. Você precisa nascer de novo, isto é, tornar-se o filho de Deus, um membro da família de Deus. Você se torna um membro da família de Deus recebendo o Senhor Jesus como Salvador dos pecados. A Bíblia diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1,12. Se você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, Ele quer guiá-lo cada dia e ajudá-lo a descobrir seu maravilhoso plano para a sua vida. Você vai deixar que Ele o guie? Relembre o nosso versículo quando ocorrerem coisas desagradáveis que você não compreende. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O plano de Deus para a sua vida é o melhor plano. Você pode confiar que Ele vai mostrá-lo a você.